Precisamos falar sobre Agustín Canóbio, atleta uruguaio do Peñarol que está a caminho do Atlético Paranaense e que tem agitado aí a torcida rubro-negra nas redes sociais, expectativa muito grande, uma aceitação muito grande para que o desfecho dessa negociação seja positivo. Como o atleta encaixa no time de Alberto Valentim? A partir de agora, no De Olho no Jogo. Guilherme de Paula, a repercussão da contratação, do interesse de Atlético por Agustín Canóbio é praticamente 100%. Eu, sinceramente, não conheço um atleticano aí que desaprove os termos até agora apresentados ou que seja contra, se oponha ao futebol do uruguaio. É para tanto, Guilherme de Paula, é uma contratação de fato interessante que o Atlético está prestes a concretizar? Oi, Piva, um abraço para todo mundo. Bora se inscrever no canal, deixar like e comentar, né? Comentar a galera que tá a favor do Canóbio e se tiver alguém contra também, pode comentar. Por favor, se apresente. Não, Eu, se apresente sinceramente, com não CPF, com vi. todos os dados. A Piva, eu considero uma grande contratação. Ela é muito representativa sobre esse novo formato, digamos assim, que o Atlético tem nas suas contratações. Porque qual que é o mantra do Petralha? Desde sempre. Comprar barato para vender caro. Agora essa frase ela precisa de uma adaptação. É comprar não tão caro para vender muito caro. O Atlético contratou 2 destaques sul-americanos sub-23. O Coelho, que a gente já analisou aqui no canal, e o Canóbio, que a gente ainda não sabe se vai chegar agora ou se vai chegar em junho, mas está contratado, né? Tá acertado com o Atlético. E são 2 jogadores, Piva, diferente da maioria das contratações que o Atlético já fez para desenvolver atletas, que vão trazer, na teoria, obviamente, uma resposta imediata. Porque quando você contrata com esse valor, você vai encontrar jogadores com respostas mais rápidas. É diferente de você contratar, eu vou citar o exemplo mais emblemático de todos, né? Mas quando você contrata o Bruno Guimarães por menos de R$1 milhão, você vai ter que esperar mais esse cara se desenvolver, passar por um estágio no Sub-23, mesmo ele sendo um fenômeno. E foi o que aconteceu com o Bruno Guimarães. Agora, do Canóbio, você já espera a resposta imediata. É um cara que pode ter um impacto já no dia seguinte, né? Pode estrear na Libertadores já sendo titular, ele, o Coelho. Então é esse tipo de reforço que o Atlético tá trazendo. É bem representativo. O Atlético ir lá no Uruguai e trazer o melhor jogador do campeonato uruguaio, eu acho que isso é que justifica a euforia da torcida do Atlético, Pivo. E o mais interessante, Guilherme, que é um atleta jovem e que tinha outros mercados, tem ainda, né? Não assinou esse contrato com o Atlético, mas tem outros interessados e ele demonstra aí bastante vontade, bastante interesse em investir aqui a camisa rubro-negra. Pensando, Guilherme, nos impactos que essa negociação sendo concretizada trará ao time atleticano comandado por Alberto Valentim. Em qual setor o Canóbio teria esse encaixe? Seria ali um meia pelo lado direito do campo, você vê ele conseguindo jogar mais por dentro, como que seria esse encaixe do Canóbio no time atleticano? Com a chegada do Canóbio, eu acho que tem uma coisa que vai acontecer, Piva, que é o revezamento durante a temporada de Marlos e Terans. Eles não vão atuar em todos os jogos, o Marlos principalmente por uma questão física, por uma questão de sequência. O Terans também é um jogador que tem as suas limitações físicas. Eu vejo que vai acontecer muitas vezes um revezamento entre Marlos e Terans. Claro, os dois podem ser escalados juntos, eu não vejo problema, eu acho bem possível. Mas analisando a sequência da temporada, a sequência de jogos, quarta e domingo, esse revezamento ele pode acontecer. E aí você tem um encaixe que tá pronto. Tá pronto assim, na teoria, né? Um encaixe de características, é isso que eu quero dizer. Com o Canóbio pelo lado direito e o Coelho pelo lado esquerdo. E você tem ainda um Vitor Bueno, aí a gente tá falando de elenco, né? Claro, tem outras discussões. Mas eu vejo esse encaixe dele como sendo esse meia pelo lado direito, porque
se a gente for analisar, né, as características dele, Piva, ele é um cara que tem uma boa capacidade de se associar em espaço curto, né? É um jogador que tem técnica, que tem a boa finalização, tem bom último passe, tem condução de bola, é um meia que conduz, né? Joga em contra-ataque. Isso acontecia muito lá no Penharol, porque ele é um cara que atuava numa equipe com essa característica, né? Jogou junto com o Terans, inclusive. A gente vai ver muitos lances dele sempre em condições de contra-ataque. É um cara que tem último passe. É um daqueles meias de lado de campo, mas que são completos, que são jogadores de entregar repertório para a equipe. E tem gol, então eu vejo nele muitas qualidades que o Atlético tá contratando, não é à toa que o Furacão tá pagando o que tá pagando por ele. Tem tudo para ser a contratação mais cara do Atlético, né? Aliás, as duas dessa janela são as duas mais caras da história do Furacão, ele e o Coelho. E claro, Guilherme, que tudo vai depender do andamento das coisas, da adaptação do Canóbio ao time, do próprio Coelho, do próprio Marlos, que tem apenas 2 jogos aí com a camisa do Atlético, mas tudo indo bem, todos eles entregando aquilo que se espera deles. Como formar esse sistema ofensivo naquilo lá, sei lá, é Atlético e Palmeiras, Libertadores da América, jogo que você vai pôr o que tem de melhor. Como formar esse sistema ofensivo? Eu tô vendo muito, Pivo, um desenho de Terans ou Marlos nos jogos grandes ou na maratona. Daí pro meio para frente, eu tô enxergando Marlos ou Terans, Marlos como favoritaço para ser titular na maior parte do tempo. E aí você tem Canóbio, Coelho e mais o centroavante que é o Pablo. O Coelho, vale lembrar que já jogou até como meia central ou como volante no Red Bull Bragantino. Mas aí a gente está falando de uma posição que está super populosa, né, no elenco do Matheus Atlético. Fernandes, Eric, Christian, Hugo Moura, Citadini, Cittadini. tem Tem para muita dar e gente. vender. Tem volante Tem, aí para tem muita gente. distribuir. Não vai ser o caso. Então, acho que o encaixe mais possível é que você tenha Canóbio, que pela característica vai jogar o tempo todo, é um cara que entrega equilíbrio para o time, né? Porque tem capacidade de recomposição e ainda tem técnica. Pelo outro lado, você tem o Coelho, que ele é até um jogador com maior poder de desequilíbrio que o Canóbio. Quando eu falo desequilíbrio, é do drible, da jogada individual. O Canóbio ele é mais um jogador coletivo. Ele entrega mais qualidades coletivas, ele ajuda a melhorar o time. O Coelho é mais individual, é um cara que, quando vai receber essa bola, se tiver no 1 contra 1, vai ter vitória, vai ter finalização. E aí você tem Marlos e Terans, e eu não quero falar assim que os dois vão disputar a posição, senão parece que é uma escolha, né? Mas eu acho que é a parte física que vai direcionar para essa disputa. De Marlos e Terans jogarem se revezando. Um tempo outro, um jogo outro. E aí você, claro, vai ter jogos que você pode escalar os dois, especialmente em jogos contra adversários mais fechados. Mas você citou um exemplo, né? Palmeiras no Allianz Parque. Eu vejo um jogando. Marlos, e aí Canóbio, Coelho e mais o centroavante, que é o Pablo. E Guilherme, pensando daí especificamente na figura do Marlos, tendo aí, sei lá, Coelho e Canóbio, que você aponta aí como os prováveis titulares, ou possíveis titulares, repito, tudo dando certo. Ele se Sim, adaptando sim. fácil, todo mundo entregando aquilo que se espera. O Marlos, você vê conseguindo também ter essa adaptação para jogar mais centralizado, sair dali do lado direito, puxando mais para atuar ali como o clássico o armador mesmo que a gente viu no futebol brasileiro. Ele tem essa facilidade, conseguiria esse entendimento, essa associação com o Canóbio e com o Coelho também? Muito, cara, porque apesar da posição de origem do Marlos ser como aberto pelo lado direito, ele sempre busca os espaços por dentro. A gente já mostrou aqui no canal também, né, num vídeo específico sobre as características dele, como ele é um cara que só tem a posição de origem lá na direita, mas ele sempre vai buscar esse jogo curto, esse jogo de aproximação, esse jogo por dentro, o jogo entre linhas, que faz parte das características dessa função como meia centralizado. Por isso que eu considero uma tendência, né? Porque, claro, se você não tivesse o Canóbio,
Na maioria das vezes, você encaixaria mais Marlos e Terãs, dependendo da parte física dos dois, do adversário. Mas se você tem um elenco que te entrega o Canóbio, te entrega Coelho, o Marlos é totalmente adaptável a essa função. E é melhor do que o Terãs. É um cara que desequilibra mais, é mais decisivo, e o Terãs é muito decisivo, né? Muitas vezes o Terãs ele é mais decisivo do que joga bem. Aconteceu agora, na semifinal do Campeonato Paranaense. O Terãs não jogou bem, fez uma partida abaixo, mas foi lá e fez o segundo gol. É um cara muito bom dentro da área. O Marlos é mais do que isso. É um cara que pode entregar mais coisas do que o Terãs entrega. Então eu vejo como um encaixe bem interessante. É o elenco mais forte da história do Atlético que qualquer treinador teve à disposição. Tanto é, Guilherme de Paula, que a gente pode pensar num ataque com Marcelo Cirino, Terãs, Pedro Rocha e Pablo sendo o time reserva do Atlético. E tem Vitor Bueno. E tem o Vitor Bueno, tem o próprio Rômulo, que um prata da casa, mas que pode tá ganhando Sim. espaço aí aos poucos. Mas o ponto que eu quero chegar é, além de nomes interessantes, representam também investimento. O próprio Pedro Rocha, que é um jogador aí que, até pela lesão, tem sido pouco falado, mas o Atlético colocou uma graninha para trazer o Pedro Rocha. Da onde parte essa mudança de mentalidade? Claro, o Pedro Rocha veio ainda na temporada passada, mas pensando aí em 2022, da onde vem essa mudança de mentalidade? Você acredita que é o entendimento da própria direção do clube, que está na hora já de começar a gastar um pouco mais, aquela promessa que se tem, ou é um impacto muito aí pela chegada do Alexandre Matos, que por onde passa carrega a fama aí de formar elencos recheados com nomes aí bastante, que despertam bastante a atenção do torcedor. De onde você vê essa mudança aí na filosofia do Atlético, Guilherme? Eu acho que a influência do Matos, ela pode estar diretamente ligada às negociações, de você ser mais ousado nessa hora de negociar. Mas eu vejo que essa era uma mudança de patamar nos investimentos que estava preparada mesmo antes da chegada do Alexandre Matos. E tem a ver, Piva, com o sucesso do Atlético recente, com aquele modelo de comprar barato e vender caro. Porque é isso que alimenta a máquina. É isso que faz a roda girar, né? Quando o Atlético negocia os jogadores é quando ele consegue fazer times mais fortes. É assim que acontece. E o interessante é que, com raríssimas exceções, aí talvez Marcelo Cirino e o próprio Pablo, que já são atletas ali próximo dos 30 anos, mas a maioria das negociações, especialmente essas que envolvem dinheiro, são atletas que você vê o potencial de revenda, tendem a dar o retorno técnico com essa possibilidade de uma negociação ainda maior pela frente. Exato, né? Eu repito o que eu disse no começo do vídeo. O Atlético está contratando 2 destaques sub-23 da América do Sul. Então, se você não está comprando tão barato, mas você ainda está comprando para vender caro. Essa lógica do negócio de comprar para vender caro ainda vale. É que agora você está comprando um pouco mais caro. Mas você pode ter um resultado mais rápido, tecnicamente, e uma venda também mais espetacular ainda, porque você vai conseguir sucesso esportivo. Então a roda do Atlético ela girou e agora ela chegou no estágio que dá para gastar mais, dá para ter mais investimento e continuar vendendo mais caro. Beleza, Guilherme de Paula, marquem aí na agenda de todos vocês, terça-feira, 8h30 da noite, teremos live aqui no De Olho no Jogo para tratar do Atletiba, tratar também do mercado atleticano, trazer novidades sobre o próprio Canóbio, outra negociação do Atlético e, por favor, participe aqui do De Olho no Jogo, comente se você apoia aí a contratação do Canóbio, como formar esse sistema ofensivo, acredita Essa discussão eu quero ver, hein? Exato, acredita que Terãs tem que ser titular? Como encaixar Marlos, Canóbio, Terãs, Pablo? Enfim, como você pensa aí o sistema ofensivo atleticano? Então participe no De Olho no Jogo, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, a gente conta com a participação de todos vocês para seguirmos crescendo dentro do YouTube. Repito, terça-feira, 8h30 da noite, live sobre as novidades aí do mercado atleticano, do mercado coxa branca, paranista, mas também muito material aí a respeito do Clássico Atletiba a partir de quarta-feira,
8 da noite, na Arena da Baixada, Atlético e Curitiba começarão a decidir uma vaga na final do Campeonato Paranaense. Uma boa semana a todos, até terça-feira aqui no De Olho no Jogo.